Capítulo 4. A descoberta do mundo rico e profundo que se escondia atrás dos escombros da miséria de Falcão parecia loucura nas sociedades modernas que valorizam muitíssimo a tecnologia e pouquíssimo a sabedoria. Esta descoberta deixara Marco Polo atônito. No próximo encontro, ainda teve receio de ir com suas vestes normais. Novamente foi trajado de mendigo, mas mais discreto e menos fétido. Os cabelos continuavam em estado de choque. Não levava jeito para ser um andarilho. Bem-humorado, Falcão não o censurou. Marco Polo já não era um invasor de território. O mestre das ruas continuava sua vida sem aparentemente dar-lhe muita atenção. Ele observava os caminhantes e dava risadas. Marco Polo se esforçava para entender, mas não sabia o que estava acontecendo. Falcão se divertia imaginando o que as pessoas estariam pensando naquele exato momento. Minutos depois, permitiu que o jovem entrasse na brincadeira. Queria ensinar-lhe uma lição. Está vendo aquele sujeito apressado, apreensivo, de gravata torta? Olhe como ele torce o nariz e faz caretas. Deve estar pensando: eu não aguento mais meu chefe, eu vou pedir demissão e mandá-lo plantar batatas. Coitado, ele é o melhor plantador de batatas desta cidade. Faz anos que repete a mesma coisa. Marco Polo abriu um sorriso analítico. Pensou: sempre foram os normais que zombaram dos trejeitos dos marginalizados. Eles falam sozinhos, gesticulam, são curiosos. Não imaginava que alguns deles vissem a sociedade organizada como um circo. Falcão chamou a atenção para outra pessoa. Está vendo aquela mulher toda embonecada, tentando equilibrar-se naquele salto enorme? Olhe lá, como ela anda torta. Quase caiu. Que coisa mais estranha. Nunca ninguém olhou para aqueles saltos, mas ela não desce deles. Deve estar pensando: quem será que está me admirando? Em seguida perguntou ao jovem: quem está admirando aquela mulher? Não sei, respondeu Marco Polo. Só nós, seu tonto! Ficou mais de uma hora sofrendo diante do espelho para dois tolos observá-la, respondeu brincando. E completou: se você não brincar com a vida brigará com você. Marco Polo entendeu o recado e topou a brincadeira. Em seguida, chamou a atenção para um homem aparentemente muito famoso, que devia ser um ator ou cantor. Estava rodeado por seguranças e era perseguido por alguns repórteres tentando entrevistá-lo. Agressivo, desdenhava dos jornalistas. Ele deve estar pensando: eu sou o herói desta cidade. Marco Polo não conseguiu dizer mais nada sobre o homem e percebeu que Falcão não apreciara sua frase. Você escolheu o personagem errado. Ele não tem graça nenhuma. Vive em torno da fama, pisa nos outros. Morre todos os dias um pouco, mas se acha acima dos mortais. A mídia o produziu e a mídia o detesta. Marco Polo, incomodado, perguntou-lhe: quem eu deveria escolher? Você poderia escolher aquela jornalista tentando entrevistá-lo. Ela está bufando de raiva por dentro. Deve estar pensando: não acredito que ganho tão pouco para entrevistar um cara tão vazio. Marco Polo parou para meditar nessas palavras. Falcão completou: os jornalistas são profissionais interessantes. São como bactérias que criticam o sistema, mas dependem deles para sobreviver. Enquanto Falcão e Marco Polo se divertiam, algo rompeu abruptamente o momento de descontração. Perto deles, um jovem de 15 anos, usuário de drogas, aproveitou estar no meio da multidão e roubou, pelas costas, a bolsa de uma senhora idosa. Para que ela não o visse, empurrou-a impiedosamente. Ela caiu, feriu os joelhos e os lábios. O infrator correu. A senhora gritava sem parar: minha bolsa! Roubaram minha bolsa! Na confusão, os passantes não conseguiram identificar o ladrão. 10 metros à frente estavam 2 policiais, que ouviram os gritos. Saíram correndo ansiosos para ver se o pegavam.
Ao perceber que estava sendo perseguido, o jovem, amedrontado, atirou a bolsa no colo de Falcão, que se levantou para procurar sua dona. Os policiais, ao passar por ele, viram a bolsa. Deduziram que um mendigo não poderia ser proprietário de tal peça. Agarraram-no. Marco Polo implorava a atenção dos policiais. Tentava em vão explicar o que eles não queriam entender. Um dos policiais foi até a senhora, que estava a uns 30 metros, e perguntou se a bolsa lhe pertencia. Diante da resposta positiva e vislumbrando os joelhos e lábios sangrando, saiu indignado. Uma pequena multidão, sequiosa por vingança, o acompanhava. Daria voz definitiva de prisão ao violento mendigo. Falcão estava relativamente calmo. Sabia que nenhum argumento seria convincente. O momento era tenso. Mais uma vez seria alvo de policiais que odiavam andarilhos. Alguns gritavam palavras de ordem querendo linchá-lo. A agressividade gerava agressividade, revelando o inextinguível ciclo da violência. As sociedades modernas vivem tempos insanos. A serenidade é um artigo de luxo. Sob o coro da multidão, os policiais, revoltados, mal recitaram os direitos do cidadão e o algemaram. Que direito tem um maltrapilho? Que advogado terá motivação para defendê-lo? Quem poderia crer na sua inocência? Marco Polo tentava em vão defendê-lo. Estava desesperado diante da injustiça. De repente, Falcão tentou tirar algo volumoso do bolso. Os policiais pensaram que ele estaria sacando uma arma. Eles o socaram, derrubaram-no e colocaram os joelhos sobre seu pescoço. Mas era um tubo de metal e não uma arma. Ao ver o amigo caído ferido, Marco Polo tomou uma atitude inesperada. Aos berros dizia: fui eu que roubei a bolsa. Ele é inocente. Os policiais ficaram confusos. A plateia silenciou. Falcão, perturbado, o desmentiu. Gritou: não, fui eu. Eu a roubei. Ninguém entendeu nada. Os policiais estavam atônitos. Nunca tinham presenciado uma reação como essa. Marco Polo foi mais incisivo. Pai, você é um velho. A vida inteira me protegeu. Não tem força nem para andar? Como poderia roubá-la? Eu roubei a bolsa e depositei no seu colo. Não assuma a minha culpa. Sem se desculpar com Falcão, os policiais simplesmente trocaram as algemas de pulsos. Marco Polo foi conduzido ao carro num cortejo em que a população gritava: ladrão, ladrão, mata ele! Alguns gritavam. Ao se aproximar do carro policial, Falcão pegou o tubo de metal, abriu e dele saltou uma rosa de seda vermelha. Ele a entregaria aos policiais como sinal de paz. Agora achara alguém mais digno de recebê-la, o jovem amigo. Falcão era amigo das crianças. Ganhara esse presente de um menino que de vez em quando lhe trazia comida na praça. Os olhos do mendigo penetraram nos do jovem. Seu silêncio gritou em agradecimento, mas estava apreensivo com as consequências da sua atitude. Marco Polo entrou no carro e partiu. Nunca havia entrado numa delegacia. Não podia alegar inocência. Havia assumido o delito. Diante do inquérito, a capacidade de argumentar de Marco Polo se tornou inútil. Todos estavam revoltados com um criminoso que rouba e machuca frágeis idosas. No interrogatório, o delegado lhe perguntou se alguma vez havia estudado ou trabalhado. Marco Polo fitou e disse-lhe que era um estudante de medicina. O delegado e o escrivão quase estouraram de tanto rir. Era só o que me faltava, um palhaço na delegacia. Não estou aqui para brincar, garoto. O que você faz na vida? Eu já lhe disse, sou estudante de medicina. Um mendigo futuro médico? Se com essa cabeleira linda será um médico, então eu sou Marilyn Monroe. O escrivão morria de rir. Abriu as portas e chamou várias pessoas para entrar na sala. Apresentou-lhes o intelectual mendigo. Todos zombaram, aplaudiram, fizeram algazarra. Marco Polo começou a entender o peso de ser uma pessoa excluída.
os perigos de viver fora do modelo social. Porém, já estava ficando calejado. Com sua esquisita cabeleira e seus trajes rasgados, não era possível ser levado a sério. O delegado sabia que os mendigos, na maioria, eram pacientes psiquiátricos. Pensou que Marco Polo estivesse delirando. Sem respeito, balbuciou para alguns: "Não aguento esses vermes." Em seguida, aproximou-se e gritou: "Diga-me quem você é, seu crápula. Se você é um futuro doutor, então mostre sua carteira de estudante." Marco Polo engoliu em seco. Não tinha carteira de identidade e nem de estudante no momento. "Esqueci em casa." "Ah, seu espertinho, esqueceu em casa. Muito bem." O delegado não teve dúvida. Como montar um palco, queria continuar o espetáculo. "Então me descreva o corpo humano. Dê uma aula sobre o que você tem estudado em classe, seu megalomaníaco." A plateia foi ao delírio diante da esperteza do delegado. "Você é uma fera, chefe," diziam os subordinados, querendo exaltar seu ego. O delegado, por sua vez, acariciou sua cabeça avantajada. Mas mexeram com um vespeiro. Não sabiam em que armadilha tinham caído. Marco Polo, por ser perseguido nas aulas de anatomia, tinha de ser um excelente estudante para passar nas provas. Ele fixou seu olhar nos presentes e começou, com a maior segurança, a discorrer sobre os intrincados músculos do antebraço. Logo nas primeiras informações, as pessoas ficaram de olhos estatelados. Depois começou a descrever o trajeto do nervo radial. Em seguida, deixou os pasmos comentando os átrios e os ventrículos do coração. Relatou o nascimento da artéria aorta, seus ramos e subramos. Apontou também quantos ossos tinha o esqueleto humano. Após ter conquistado a plateia, resolveu fazer uma sutil chacota com o delegado. Pelo crânio enorme que o doutor delegado possui, certamente o seu cérebro é privilegiado. Pegou uma folha de papel que estava sobre a mesa, dobrou-a e pediu para medir a testa da autoridade. E fez cena. É de se supor que o senhor tem uns 90 bilhões de neurônios. O delegado, desde a infância, tinha complexo de inferioridade por causa de sua cabeça volumosa. Seu apelido na escola era Cabeção. Seus colegas zombavam dele. À medida que cresceu, tentava compensar sua baixa autoestima sendo agressivo e autoritário. Impunha suas ideias e não as expunha. Mas diante da descrição supostamente favorável de Marco Polo, sentiu-se um intelectual. Não sabia que Marco Polo brincara reduzindo o número de seus neurônios. Um cérebro normal tem mais de 100 bilhões de neurônios. Bem-humorado, Marco Polo o chamara solenemente, diante dos amigos, de grande cérebro. Grande cérebro. Nunca ninguém me chamou desse modo. Satisfeito, passou as mãos novamente na cabeça pela primeira vez com alívio. Diante do vasto conhecimento de anatomia do jovem e sentindo-se elogiado por suas palavras, mudou seu tom no interrogatório. Esse rapaz tem comportamentos estranhos, mas parece uma boa pessoa. Novamente, analisou consigo mesmo. Além disso, ele realmente poderia ser um estudante de medicina excêntrico e o delegado temeu sofrer um processo por abuso de autoridade. Perguntou por que Marco Polo estava trajado daquele jeito. Recebeu as explicações. Diante da história indigesta e não sabendo como proceder, deixou o rapaz numa sala especial até esclarecer os fatos. 1 hora depois, apareceu uma testemunha para depor espontaneamente. Era um balconista que trabalhava numa loja nas vizinhanças. No momento em que transitava pela praça, viu o menor infrator, jogando a bolsa em cima do velho mendigo. Comentou ainda que esse mendigo frequentava a praça há algum tempo e era conhecido dos passantes por sua inteligência e bizarrice. Contou como Marco Polo protegera o velho. E antes que o delegado inquirisse, disse que não tomara nenhuma atitude na hora porque o ambiente estava conturbado. Teve medo de esclarecer os fatos na praça. Mas, comovido com a atitude do jovem, veio depor a seu favor. O delegado esfregava as mãos na nuca. Piscava os olhos e respirava fundo.
Tentava descobrir se aquilo era sonho ou realidade. Estava tão perplexo que comentou: Nunca ouvi falar sobre um indigente inteligente. Nunca ouvi falar sobre alguém assumir a culpa de outrem. Nunca vi um estudante de medicina mendigo. Isso é demais para mim. Isso é coisa de gente maluca. Ou de gente que se ama, emendou o balconista. Sabendo que havia sido autoritário com Marco Polo, chamou-o à parte e tentou justificar o injustificável. Sua atitude discriminatória. Disse que não poderia imaginar que na pele de um andarilho estaria um jovem da elite. E aproveitou para confirmar se ele achava mesmo que seu cérebro tinha muitos bilhões de neurônios. Sua cabeça é a de um gênio. Freud teria inveja do senhor, disse-lhe Marco Polo. O delegado foi para as nuvens, mas Marco Polo estava consternado. Deixou o templo da justiça decepcionado. Sentiu na pele que a justiça é forte para com os fracos e frágil para com os fortes. Apesar disso, saiu cantarolando. Afinal de contas, seu mestre o ensinara a brincar com a vida e não a brigar com ela. Capítulo 5. No outro dia, Marco Polo foi novamente encontrar o amigo. Trajava roupas usuais. Entretanto, dia a dia se convencia de que os normais eram mais doentes do que jamais percebera. Falcão, desta vez, o aguardava. Fazia tempo que não me preocupava pela sorte de alguém. Você se preocupou comigo? Indagou Marco Polo, surpreso e prazeroso. Você se esqueceu de que arrumei um filho cabeça dura? Brincou. A situação em que os dois se envolveram foi tão incomum que Marco Polo conseguiu algo raro do velho sábio. Que ele falasse sobre seu mundo. Falcão era um cofre. Um jovem estudante só conseguiu que ele abrisse sua boca porque conquistou a sua alma. Sentaram-se e tiveram uma longa conversa. Marco Polo estava boquiaberto com as revelações de Falcão sobre o poeta da vida. Relatou que ele sabia transformar as coisas simples num espetáculo aos seus olhos. Fazia da aurora um momento de meditação. Considerava o orvalho da manhã como pérolas anônimas que por instantes aparecem e logo se dissipam, mas só os sensíveis as percebem. Despedia-se da lua como se despede de uma amiga. Cantava quando as gotas de chuva umedeciam a terra. Era apaixonado pela vida, pela natureza e pelo autor da existência. O jovem absorvia as palavras do velho, qual sedento do deserto. Marco Polo sentiu que os que estavam à margem da sociedade tinham muitas perturbações, mas viviam mais aventuras, pelo menos alguns deles. A sociedade se tornara um mercado de tédio, sem poesia e sensibilidade. Falcão tinha uma maneira peculiar de se expressar. Falava olhando para uma plateia invisível e não diretamente para Marco Polo. Quando queria, era um homem de detalhes, dissecava os sentimentos. Tinha uma habilidade impressionante de produzir frases de efeito. Relatou ainda que o poeta da vida era um grande crítico do sistema social. Dizia que na sociedade havia muitas pessoas tentando conquistar o mundo exterior, mas não o seu mundo interior. Elas compravam bajuladores, mas não amigos, roupas de grife, mas não o conforto. Colocavam trancas nas portas, mas não tinham proteção emocional. Mendigam o pão da tranquilidade. Estão piores do que nós, meus amigos, dizia a mim mesmo e aos que o rodeavam para beber da sua inteligência. Ele gostava de proclamar que ricos são os que extraem muito do pouco e livres os que perdem o medo de ser o que são. Somos ricos e livres, gostava de falar aos miseráveis das ruas, tentando consolá-los. Alguns não entendiam suas palavras, mas ainda assim não deixava de dizê-las. De repente, apareceu um mendigo pedindo comida a Falcão. Ele só tinha alguns trocados, mas os deu. Despediu-se dele, desejando que caminhasse em paz.
Você deu todo o dinheiro que possuía. Não vai passar fome à noite? Pode ser, mas há uma fome que saciei agora. A fome de aliviar a dor de alguém. Marco Polo emudeceu. Após um momento de silêncio, Falcão olhou novamente para sua plateia invisível e perguntou: Você passa pelos vales da dor? Marco Polo refletiu e considerou. Algumas vezes sim. Não se intimide. Eu e o poeta comentávamos que não há pessoas isentas de sofrimentos, nem no meu, nem no seu mundo. O que há são pessoas menos encarceradas que outras. Todos somos reféns de algum período do passado. Falcão não fez comentários sobre as algemas do seu passado e nem Marco Polo se atreveu a questioná-lo. Continuou descrevendo o poeta. Disse que quando a fome apertava, ele não pedia dinheiro. Fazia os homens viajarem. Viajarem? Sim, viajarem para dentro de si mesmos. Como? Falcão subiu num banco da praça e repetiu a cena que seu amigo fazia e que ele aprendera a fazer. Conclamou a multidão a se aproximar. Começou a declamar altissonante uma poesia à natureza. Os caminhantes, admirados, fizeram um semicírculo. Apontou um belo pássaro e levou a multidão a viajar nas suas asas. Mais sábios que os homens são os pássaros. Enfrentam as tempestades noturnas, tombam de seus ninhos, sofrem perdas, dilaceram suas histórias. Pela manhã, têm todos os motivos para se entristecer e reclamar, mas cantam agradecendo a Deus por mais um dia. E vocês, portadores de nobres inteligências, que fazem com suas perdas? Em seguida, colocou o esgarçado chapéu à sua frente. Calou-se e sentou-se ao lado do deslumbrado Marco Polo. Os ouvintes, extasiados, o aplaudiram e lhe deram dinheiro. Marco Polo indagou. Você recebeu muitas esmolas? Não recebi esmolas. Eles pagaram pela viagem que lhes proporcionei. Saiu barato. Aquilo era demais para a mente de Marco Polo. Ele ficava atônito a cada frase de Falcão. Após a dispersão da multidão, vários mendigos famintos se aproximaram. Falcão distribuiu o dinheiro entre eles. Esse ritual era comum. Você deu-lhes todo o dinheiro? Em meu mundo, os mais fortes servem aos mais fracos. No seu, os mais fracos servem aos mais fortes. Qual é o mais justo? Marco Polo sentiu um nó na garganta. Achou desnecessário responder. Após este fato, Falcão começou a contar a identidade social do poeta. Há semanas Marco Polo esperava por isso. Contou que o poeta era um médico respeitado na sociedade. Casou-se e foi apaixonado por sua esposa. Tiveram 2 filhos que encantavam o casal. Amava-os até o limite do seu entendimento. Beijava-os diariamente. Raramente um pai foi tão presente e tão afetivo. Todavia, o pássaro enfrentou a mais dramática tempestade noturna. O ninho do poeta desabou. Certa vez, toda a sua família viajava de carro. Chovia muito. Numa ultrapassagem, ele perdeu o controle do carro e sofreu um grave acidente. Toda a sua família se fora. Um dos filhos não morreu no ato. Ficou um período prolongado em coma. O poeta também, mas por poucos dias. Quando acordou, o mundo desabou sobre ele. Atormentava-se dia e noite com ideias negativas que financiavam seu sentimento de culpa e esmagavam sua tranquilidade. Como consequência, teve sucessivas crises depressivas. Nada o consolava. Ele não se tratou? Não tomou antidepressivos? Para surpresa de Marco Polo, Falcão comentou: antidepressivos tratam da dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Ninguém conversava com ele? Ele não fez terapia?
Ele tinha sede de compreensão, de interiorização, e não de conselhos e técnicas frias. Pouco sem maturidade para entender o drama de alguém que perdeu tudo. Que teoria e que técnica psicológica poderiam arrebatar a esperança no caos? Os terapeutas tinham teoria, mas lhes faltava sabedoria. Tais palavras causaram um eco no jovem Marco Polo. Abriram o leque da sua inteligência. Desejou anotar com mais detalhes as conversas com seu mestre. Estimulado por seus diálogos, também começou a refletir e a anotar os comportamentos das pessoas que o rodeavam. Pouco a pouco, aprendia a ser um garimpeiro do indecifrável mundo da mente humana. A conversa continuou e o jovem perguntou: "O poeta nunca foi internado em hospitais psiquiátricos?" Ele se isolava por dias no quarto da sua casa para organizar suas ideias, procurar sentido para sua vida, mas seus psiquiatras interpretavam esse isolamento como agravamento da crise depressiva. Por isso, o internavam. No hospital, os medicamentos embotavam seus sentimentos. Não conseguia pensar, refletir, nem alimentar sua lucidez. Com isso, se deprimia ainda mais. Deixava de se alimentar e de ter contato social. Então, conduziam-no à terapia com eletrochoque. Não apresentou nenhuma melhora. Mas como ele foi parar nas ruas? Falcão relatou que o poeta, ao saber que seu filho tivera uma parada cardíaca e morrera na UTI depois de mais de 6 meses em coma, ficou agitado, entrou em desespero. Foi o golpe fatal. Internaram-no novamente. Se tivesse sido simplesmente abraçado, ouvido, amparado, talvez tivesse suportado seu caos. Mas foi tratado como um doente. A dor tornou-se insuportável. Não tentou suicídio, não desistiu de viver, mas fugiu do hospital e saiu sem destino pelo mundo. Falcão contou que, tal como ele, tornara-se um caminhante sem endereço, pois procurava um domicílio dentro de si mesmo para descansar. Um lugar de conforto nos destroços de suas perdas. Queria resgatar uma razão para continuar respirando fisicamente e oxigenando sua emoção. Como foi a sua adaptação num ambiente inóspito? Suas crises não pioraram quando saiu sem rumo? Nas ruas, o poeta encontrou miseráveis como ele. Conheceu os incompreendidos, os dilacerados pelas perdas, os mutilados pela culpa, os transtornados pelas psicoses, os que são considerados lixo pelo sistema. Ajudar a todas essas pessoas deu-lhe ânimo. Em seguida, apontou ao longe uma mulher indigente, chamando-a pelo nome, dizendo que ela perdera seus pais, sua segurança, seu chão. Bárbara não tinha mais parentes nem amparo. Tornou-se alcoólatra. Saiu pelo mundo. Apontou outras pessoas. Tiago era rico e perdeu tudo. Dinheiro, privilégios, esperança, autoconfiança, capacidade de lutar. Tinha status, glamour, mas perdeu sua glória e seus amigos. E, não suportando o anonimato, abandonou-se. Aquele de casaco preto é Tomás. Foi um brilhante jornalista. O alcoolismo e as crises depressivas roubaram-lhe o emprego, a mulher, os bens e a serenidade. Em sequência, apontou para mais 2 pessoas. João e Adolfo ainda possuem psicose, deliram, atormentam-se com imagens aterradoras. Ambos foram professores universitários. Cansaram de suas crises e das internações. Fizeram do mundo um lugar mais amplo para fugir de seus fantasmas. Em seguida apontou uma mulher magérrima. Joana fora modelo na sua adolescência. Engordou, perdeu as curvas do corpo, a beleza exterior e a admiração social. Foi descartada, abateu-se, teve anorexia nervosa. Seus pais adotivos morreram. Ela ficou só. Foi internada de hospital em hospital até que resolveu procurar um lugar onde ninguém se preocupa com a aparência. A sua sociedade usa as pessoas e a descarta como objetos. Cuidado, meu jovem.
os aplausos não duram. Marco Polo estava impressionado. Todas aquelas pessoas tinham riquíssimas histórias, porém passavam despercebidas aos preconceituosos olhares dos passantes. Ninguém teria coragem de abandonar completamente o conforto social se não tivesse uma vida dilacerada, um motivo fortíssimo, refletiu. Respirou fundo e em seguida relatou seu encontro com um amigo. Disse que o poeta chorara muitas vezes ao longo das estradas. Tinha varado noites derramando lágrimas nas praças das cidades e nos becos escuros perguntando: por quê? Meus filhos, onde vocês estão? Numa dessas praças, Falcão encontrou-o pranteando. As lágrimas os aproximaram. Ambos não disseram nada. Choraram juntos, cada um pela sua história. Nenhum dos dois precisou apresentar-se ou mostrar suas credenciais. Eu o compreendi sem ouvi-lo, e ele me entendeu sem escutar-me. Das lágrimas nasceu uma grande amizade. Respirando pausadamente, completou. Para o poeta, ajudar os abandonados era prestar uma homenagem aos seus filhos e à sua esposa. Pouco a pouco, ele resgatou a fé em Deus. Começou a ver a assinatura do Criador no delírio de um psicótico, no desespero de um deprimido, no perfume de uma flor, no sorriso de uma criança. Marco Polo ouvia sua própria respiração enquanto escutava o relato de Falcão. Desse modo, o poeta saiu do casulo, levantou-se das ruínas, fez das suas perdas uma cortante lâmina para lapidar sua inteligência, coisa rara no seu e no meu mundo. Sua saudade jamais foi resolvida, mas as perdas não mais o asfixiaram. Por isso, citava seus filhos e sua esposa sem culpa, e com alegria, nas longas conversas com os excluídos. Eles estavam vivos no único lugar em que jamais poderiam morrer, dentro dele. Você foi ajudado por ele? A pergunta de Marco Polo ecoou dentro de Falcão. O homem forte dissipou-se, entristeceu-se e conteve seus soluços. Sua voz emudeceu. Marco Polo leu seu silêncio. Percebeu que Falcão não perdera apenas um amigo, mas talvez toda a sua família. Tocou em seus ombros afavelmente em sinal de compreensão. Levantou-se. Era o momento de partir e não de dialogar. Enquanto caminhava para casa, sabia que seu amigo caminhava pelas avenidas do seu passado. Roupas rasgadas, corações despedaçados, feridas abertas. Enfim, uma história de segredos que fora reconstituída e tornou-se uma brilhante poesia. Foi uma pena não ter conhecido o poeta, pensou. E refletiu se não estava perdendo a oportunidade de conhecer outros poetas, outras pessoas interessantes que estavam passando pela sua vida, mas que só conhecia superficialmente. Pensou particularmente em seu pai, que morava em uma cidade distante da sua. O Sr. Rodolfo sempre fora incompreendido pelo seu idealismo social e por não se preocupar com o amanhã. Até sua adolescência, Marco Polo o admirava e era influenciado pela sua habilidade em contar histórias. Todavia, à medida que foi crescendo, os atritos de sua mãe, Elizabeth, que era ambiciosa, com o pai, que era desprendido, aumentaram. Ela acabou exercendo maior influência sobre o filho nos anos que antecederam a sua faculdade. Elizabeth amava seu marido, mas frequentemente o criticava para Marco Polo, dizendo que seu pai deveria ter menos sonhos e mais dinheiro. Tomando partido da mãe, Marco Polo teve alguns atritos com seu pai. Chegou a pensar que ele era um fracassado, um alienado e uma pessoa mal resolvida. Agora que estava com uma personalidade mais formada e tinha melhor consciência crítica, precisava julgá-lo menos e compreendê-lo mais. Seu contato com Falcão o fez ver o mundo por ângulos que jamais vira. Precisava ir além da aparência. Necessitava descobrir os traços sutis que compunham o quadro de pintura dos comportamentos do pai. Chegando em casa, escreveu-lhe uma carta. Pai, desculpe-me pelas atitudes impensadas.
Eu sei que o feri pelas minhas críticas precipitadas. Perdi tanto tempo julgando. Eu tenho a impressão de que não o conheço interiormente, embora tenha vivido com você num pequeno espaço durante tantos anos. Fomos estranhos morando na mesma casa. Gostaria de saber quem você é. Quais foram as lágrimas que você não chorou? Quais foram os dias mais tristes da sua história e quais foram seus desafios que nunca teve coragem de me contar? Pai, se eu pudesse retroceder no tempo, não apenas pediria que você voltasse a me contar as belas histórias de aventura, mas principalmente que me contasse a sua própria história, falasse dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas derrotas. Tenho certeza de que ela é fascinante. Eu tenho muitos defeitos, mas gostaria de ter uma